Amém, amados? Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Estamos mais uma noite aqui, seguindo a ordenança que o Senhor nos deu, reunidos para dentro do seu nome. Sabemos, ó Deus, que nós não estamos aqui apenas como um ajuntamento humano para juntar conhecimento e crescer na nossa área acadêmica, em termos de conhecimento. Mas nós estamos aqui juntos para receber de Deus aquilo que a escola não pode oferecer, a faculdade não pode nos proporcionar, conhecimento, habilidade e a técnica do homem, por mais apurada que ela seja, ela não pode transmitir para nós aquilo que só o Espírito de Deus pode falar aos nossos corações. Então, irmãos, nós não estamos assentados aqui nessas cadeiras ou de pé apenas para ouvir filosofias vãs do homem, doutrinas, dogmas do homem. Nós estamos aqui para receber da fonte da vida, que é o Espírito de Deus, a revelação daquilo que é vital para que a igreja dele possa ser alimentada e possa permanecer saudável na terra. Estamos vendo esses dias, com a permissão do Senhor, sobre uma temática muito forte e muito controversa, em que hoje já se mistura entre o falar do povo de Deus como sendo algo totalmente incompreensível, que é a volta do Senhor. E Ele tem nos falado fortemente sobre este evento que acontecerá dentro muito em breve. E Ele também quis nos agraciar com um evento que acontecerá antes da sua vinda, que é a grande tribulação. E nós temos visto esses dias acerca da grande tribulação, e hoje, propriamente, nós vamos estar falando um pouco mais sobre onde a igreja estará no período da grande tribulação. Algumas pessoas, alguns irmãos, alguns cristãos, nos dias de hoje, já não têm mais a clareza e a percepção de onde a igreja estará nos dias da grande tribulação. Alguns acham que a igreja ela já não vai mais estar na terra, porque passará por um arrebatamento, e um arrebatamento secreto, onde alguns pilotos de aviões vão estar pilotando a sua aeronave e de repente ele some, o avião cai e causa uma catástrofe. Morre dezenas e centenas de pessoas. Alguns maquinistas nas suas locomotivas também desaparecerão. Alguns motoristas em meio ao trânsito. Alguns ao lado das suas esposas e esposos já sumirão. E aí o rapto, desse arrebatamento secreto acontecerá assim na cabeça de alguns, tirando a possibilidade da igreja estar na terra quando acontecer o evento da grande tribulação. Para os irmãos que estão acompanhando a palavra, já ficou muito claro de que não será assim o arrebatamento. De que o arrebatamento será um evento onde todo olho o verá. É assim que a palavra descreve. De que não haverá rapto nem sumiço, mas a igreja será conduzida pelos anjos, porque o Senhor descerá nas nuvens e trará com ele os anjos dos céus, deixando assim todo o céu em silêncio. E a função desses anjos em vir com o Senhor é para arrebanhar o povo de Deus, para levá-lo diante do Senhor nas nuvens, para comparecer diante do trono branco, para uma prestação de conta e receber dele assim a recompensa. Então, amados, esse é o evento que dará e que nós vimos acerca do arrebatamento. Mas e a grande tribulação? Irmãos, algumas perguntas vão surgir nesta noite, A primeira é: onde a igreja vai estar na grande tribulação? E a segunda pergunta é: qual igreja vai ser a vencedora? E por quê? Pois muito bem, a Bíblia nos apresenta 7 cartas
que estão direcionadas a 7 igrejas que ficam no continente da Ásia, no período em que essas cartas foram escritas e destinadas a elas. Então, se nós estamos falando da igreja, nós já começamos a ver aí uma controvérsia que leva uma grande confusão para a mente das pessoas. Porque só aí, nesta passagem, nós já estamos vendo 7 igrejas. Sim ou não? Então, qual a igreja vai ser a vencedora? Alguns, talvez, por alguns conceitos religiosos de terem aprendido ao longo da vida, da sua carreira cristã, pode dizer de imediato que a igreja vencedora será o quê? Filadélfia. Então, irmãos, nós vemos essas passagens aí no livro de Apocalipse, do capítulo 2 ao 29, e também nós vemos em Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 1 ao 22. Nós não vamos fazer essa leitura porque é muito extensa, vai tomar muito tempo, e nós vamos nos perder, e o nosso foco principal não é aqui as 7 igrejas da Ásia, mas entendermos qual a igreja que vai estar contida na igreja vencedora, né? O Kevin ali falou que seria, dentro do que Apocalipse nos apresenta, Filadélfia, e agora nós vamos ver o porquê, se de fato for Filadélfia, né? Então vamos ter uma visão panorâmica nesta noite, dessas igrejas, as 7 igrejas que estão, ou que estavam, né, nessa época na Ásia. Nós vamos ver algumas delas aí descritas nesse mapa. Nós podemos visualizar, irmãos, que cada nome dessas igrejas representava uma cidade, um lugar, um endereço. Então, aprove a Deus a revelar para João que esses lugares seriam os lugares onde ele iria escrever cartas para direcionar para essas igrejas. 7 igrejas que estavam contidas neste continente da Ásia, né? Então vamos ver. A primeira delas, a palavra cita e chama da igreja que está onde? Em Éfeso. E ela é tida como a igreja apostólica. A igreja apostólica porque foi dela que surgiram os primeiros apóstolos, os primeiros enviados. Foi dela que surgiu Barnabé, foi dela que surgiu, nesse período que surgiu Paulo, foi desse período da igreja que surgiu tantos outros apóstolos, né? Então, ela é tida como a igreja apostólica. Não tem muito o que se falar dessa igreja em termos de refutação ou de crítica a essa comunidade que existiu desde o primeiro século, ou passou a existir no primeiro século. Muito embora ela depois, lá em Apocalipse, já tenha perdido o primeiro amor, como é citada. Mas até então, aí no seu surgimento, ela ainda é uma igreja que não tem refutação a ser feita para ela ou sobre ela, e nenhuma crítica. Em Apocalipse, ela já tem perdido o primeiro amor, porque ao invés dela praticar o ide, ela praticou o indo. E isso faz uma grande diferença. Eu posso falar disso, irmãos, em uma outra oportunidade. Mas gravem essas duas palavras que parecem ser muito parecidas, mas que têm uma diferença enorme. Uma coisa é nós praticarmos o ide, e outra coisa é nós praticarmos o indo. Então, aqueles que estão contidos no indo é totalmente diferente daqueles que estão contidos no ide. E foi isso que aconteceu com Éfeso, e lá em Apocalipse, ela já havia perdido a prática do primeiro amor. Então essa foi a primeira igreja que foi direcionada à carta que o Senhor permitiu que fosse revelada. Então, irmãos, observe o tempo. Aquela igreja, ela viveu apenas o quê? 100 anos, ou 99 anos. Ela viveu apenas um século, durou apenas um século. Então, se você observar, você vai ver que o direcionamento das cartas às igrejas não foi apenas para manifestar ao anjo da igreja aquilo que o Senhor queria falar, mas ele queria mostrar para nós o tempo que a igreja viveu durante a revelação que ele deu
dentro dessa temática das 7 igrejas da Ásia. Então, a igreja de Éfeso, ela viveu 99 ou 100 anos, ou seja, ela surgiu durante o primeiro século. Então, agora nós vemos a igreja de quê? Esmirna, a igreja perseguida. Ela viveu do século II ao término do século II, depois de Cristo. E foi justamente nessa época em que a igreja passou a ser perseguida, levando assim à morte de muitos mártires cristãos. Entre eles, alguns conhecidos, Estevão e outros mais, Foi aí que nós vimos que muitos mártires passou a ser morto, a ser decapitado, a ser apedrejado pela perseguição à igreja do Senhor através da religião romana que dominava na época. Então, a gente vê mais um século aí da igreja de Cristo na Terra, Então, primeiro nós vemos o quê? Éfeso, depois Esmirna. Vamos mais adiante, a terceira igreja. Agora vem a igreja de Pérgamo, a igreja sobre o favor imperial do pai de Constantino e o próprio Constantino filho, principalmente. Foi onde ele começou o seu reinado e trouxe a manifestação da unificação das religiões, trazendo assim, o famoso ecumenismo, e colocou o cristianismo como sendo a religião oficial e introduziu no cristianismo tudo aquilo que nós temos hoje dentro do sistema religioso. Constantino foi um dos homens perversos que distorceu totalmente a visão da igreja e infundiu na igreja tudo aquilo que o sistema religioso traz como bagagem nos dias de hoje. Então, tudo que nós vemos hoje como a prática religiosa dentro do sistema iniciou aí no terceiro século, no ano aproximadamente 312, e foi até o ano 500, o ano em que Constantino estabeleceu como a religião oficial sendo o cristianismo e trouxe todo o paganismo para dentro da igreja. Então, a outra igreja que nós vemos é a igreja de Tiatira, a igreja da Idade das Trevas, a igreja da Idade Média, da Idade Média Baixa até a Idade Média Alta. Ela durou o quê? Do 5º século, do ano 500 depois de Cristo, até o século 16. Veja que a igreja de Tiatira, irmãos, ela começou a ter um período muito maior de devastação, de decadência no seu período e na sua atuação. Foi aí onde teve a Inquisição, foi aí onde teve muitas mortes, foi aí onde a Igreja Católica se levantou, matou muitas pessoas, perseguiu muitos cristãos, perseguiu aqueles que não aderiam à sua religião, à sua fé, não aderiam àquilo que eles impunham para as pessoas como sendo o segmento de fé que eles abraçaram lá desde Constantino. Então, foi a idade das trevas vivida pela igreja. E isso durou do ano 500 até o século 16. Então, chegou o período da igreja de quê? De Sardes, a igreja da Reforma e do Renascentismo e do Iluminismo. E ela durou do século XVI até o século XVII. Na verdade, ela se estendeu um pouco mais e ela chegou até o século XVIII ainda. Essa igreja, a igreja de Sardes, trouxe os reavivamentos, os iluminismos, trouxe os movimentos, trouxe com elas muito renascentismo, tudo aquilo que a igreja havia perdido naquele período de trevas, ela trouxe de volta com muita força para dentro do seio da igreja, para que fosse vivenciado como um sistema religioso. E esse período aí se dá a igreja de quê? De Sardes. E então, irmão, chega a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a igreja das missões modernas. É a igreja que começa no século XIX, porque a igreja de Sardes finda o seu ministério, a sua vivência, a sua imposição no século XVIII. E no século XIX começa a igreja de Filadélfia e ela vai até o século XX e está até os dias de hoje, Os primórdios do século XX já estavam contidos na igreja de Filadélfia
e até os dias de hoje, porque ela é uma igreja contemporânea de quem? De Laodiceia. E precisa ambas estarem na terra na volta do Senhor. Irmãos, por que nós estamos falando dessas igrejas? Porque nós queremos entender que todo o período das igrejas, 5 igrejas citadas anteriormente, já passaram. Nós só temos agora 2 períodos ou 2 igrejas para serem vividas até a volta do Senhor. E ela está contida até nos dias de hoje e ela vai até a volta do Senhor. E essas igrejas são Filadélfia e Laodiceia. Elas precisam estar na terra, ambas, até a volta do Senhor. Por quê? Porque Filadélfia e Laodiceia é aquilo que a palavra apresenta como o trigo e o joio. É a ovelha e o lobo. É as virgens e as nécias, É as prudentes e as nécias. Então, nós precisamos entender, irmãos, isso precisa explodir no nosso coração, de que só existe 2 igrejas para ser vivida nos dias de hoje e até a volta do Senhor. Uma é Filadélfia e a outra é Laodiceia. Por quê? Só existem essas 2 igrejas? Porque as outras igrejas já foram vividas nos períodos em que nós apresentamos com as datas anteriormente. Então, os dias que antecedem a vinda do Senhor, precisaria ficar essas 2 igrejas para que o Senhor pudesse lidar com esses 2 tipos de coração que ainda iria permanecer na igreja, na sua vinda, na sua volta, nos últimos dias e até durante a grande tribulação. Laodiceia é a última igreja, A igreja do tempo do fim. Sendo essa a igreja morna. E ela começa nos meados do século XX e vem até a vinda de Cristo. Então a gente vê que tanto Filadélfia como Laodiceia estão contemporâneas vivendo este período que nós estamos hoje e vai se estender até a volta do Senhor. Filadélfia, irmãos, é uma igreja perfeita. Ela é uma igreja sem equívocos. Então, para estarmos contidos nessa igreja, com as características que ela tem, características simples, porém tão fortes, nós precisamos nos posicionarmos, de fato, naquilo que abraçamos como sendo a base da nossa fé, que é o Evangelho. Então, nós não podemos dizer que somos cristãos apenas de boca, apenas de palavras, apenas de estilo, apenas de convivência. Exteriormente, nós precisamos abraçar essa fé como sendo a nossa realidade e que as nossas práticas revelem a prática do Evangelho em nossas vidas, tendo uma vida de obediência e submissão, coisa que é difícil encontrar na cristandade dos dias de hoje. Você encontra inúmeras pessoas que se denominam como crentes, como cristãos, como igreja, como evangélico, protestante. Mas quando vamos sondar a sua vida, é uma vida de desobediência e uma vida de insubmissão. E jamais uma vida dessa pode estar contida na igreja de Filadélfia. Então, é por isso que essas 2 igrejas elas são contemporâneas, porque uma se opõe à outra. O que não está em um se encontra na outra. Então, o Senhor, Ele não permitiu que Laodiceia fosse vivido nem antes e nem depois de Filadélfia, porque Ele precisava revelar o trigo e o joio. Ele precisava revelar o bode no meio das ovelhas, ou o lobo. Então, tendo uma vida de obediência e submissão, uma vida governada pelo nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento uns com os outros, essa preposição aí, ela está sublinhada, ela está em negrito e ela também está em maiúsculo porque ela faz toda uma diferença para dentro de um viver de amor. Então, Filadélfia é uma igreja que tem as práticas do Evangelho vivida na base de quê? Do amor. Então, quem tem amor, ele se submete, ele obedece
e ele vive a plenitude do Evangelho, ainda que os dias de hoje, as circunstâncias, não permitam ou queira competir, lutar contra essa realidade vivida em nossos dias. Se nós, irmãos, apresentarmos para muitas pessoas aí esse viver simples que nós vivemos aqui, o viver do Evangelho, onde um cuida do outro, onde nos tornamos uma verdadeira família, onde abrimos mãos de cargos, de púlpitos, de poderes, de prédios, de tantas outras coisas, de salários altíssimos, para viver essa realidade, para muitos isso é uma loucura e uma irrealidade. Mas essa é a prática da igreja de Filadélfia. Uma igreja que ela tem muita simplicidade, mas ela também tem muita realidade no viver de amor, de submissão e de obediência como sendo a prática da apresentação do Evangelho. Então Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sarde representam 5 períodos vividos pela igreja. Deus ele é muito precioso, irmãos, nas suas revelações e também nas suas colocações. Nós vimos que Deus ele fez o mundo em quantos dias? 6 dias. Ele tirou o último dia para descansar. Nós vimos que ele deu para a igreja viver quantos anos? 6.000 anos. E nos 7.000 anos, ele vai levar a igreja para reinar com ele no milênio. Então Deus ele deu para a igreja do Novo Testamento, naqueles últimos 2 dias descrito lá em Oséias, 6:2, ele deu 7 períodos para a igreja viver. 5 deles já foram vividos, E agora nós estamos vivendo os últimos 2 períodos da igreja, que está contido em quê? Laodiceia e Filadélfia. Laodiceia e Filadélfia. Essa é a opção que nós temos de viver a igreja nos dias de hoje. Ou está contido em Filadélfia, ou está contido em Laodiceia. Ou está contido nos vencedores, ou está contido nos perdedores. Ou está contido naqueles que vão ser chamados para dentro do viver de milênio de reinado, ou aqueles que vão ser vomitados da boca de Deus para fora. Então essa é a opção que nós temos. Nós não podemos estar inseridos em nenhuma dessas outras igrejas, porque todas essas já foram vividas nos períodos passados. E eu ainda vejo louvores e orações e petições dos irmãos querendo voltar à prática do primeiro amor, que era o amor que Éfeso vivia ainda no primeiro século. Amados, ali não estava falando de uma escala de amor, ali estava falando de uma qualidade de amor. Na verdade, não existe segundo amor. Ou você está no primeiro amor, ou você não ama. Porque o primeiro amor é a qualidade do amor, e não a colocação do amor. Ninguém está vivendo o segundo, o terceiro ou o quarto amor. Ou você está vivendo o primeiro e único amor, que é a qualidade do amor de Deus exigido para a Filadélfia, ou você não ama e está contido na igreja de Laodiceia, que é uma igreja morna, que vai ser vomitada da boca de Deus para fora. E nós vamos ver ainda hoje, na grande tribulação, o que é que vai acontecer. Então, Filadélfia e Laodiceia é a última etapa que deve ter começado, no mínimo no século 17, 18, e já entrou para o século 21. É agora, irmão, no último momento da igreja, que nós estamos vivendo o período de Filadélfia e de Laodiceia, que são contemporâneas. Filadélfia é trigo, Laodiceia é joio. Filadélfia é ovelha, Laodiceia é lobos e bodes. Então preste atenção, que essas 2 igrejas, elas estão vivendo juntas, porque esse é o período estabelecido para que elas vivam. E o Senhor não vai fazer interferir, separação dessas 2 igrejas agora. Isso vai ser feito na sua volta, na grande tribulação e quando Ele estabelecer o seu reinado de paz na terra. Então uma coisa é clara, os sujos que se sujam cada vez mais. O que é isso? Laodiceia. E os limpos que se limpam cada vez mais. O que é isso? Filadélfia.
Apocalipse 22:11 fala sobre isso, né? Ora, quem é sujo, continue na injustiça, né? Quem é injusto, né? Quem é mundano, continue na impureza. Isso é a King James, né? Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. E aí, irmãos, fica bem clara a característica dessas duas igrejas. A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Uma vai sempre procurar fazer aquilo que ela é. E a outra vai se aprimorar naquilo que o Senhor quer que ela seja. E na grande tribulação, isso vai fazer uma grande diferença. Isso se encaixa perfeitamente, porque Filadélfia é uma igreja sem críticas. É uma igreja perfeita, vencedora. E mais, no contexto de Filadélfia diz assim: eu vos livrarei, porque vocês guardaram a minha palavra e se guardaram, e guardaram o Evangelho, e eu vos guardarei dentro da grande tribulação. Então vocês passarão pela grande tribulação, mas eu guardarei vocês no meio, dentro da grande tribulação. Então, queridos, não é uma questão de que porque o Senhor vai nos guardar na grande tribulação, que nós não vamos passar pela grande tribulação. Quem lembra lá do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei o quê? Mal algum, porque o Senhor é comigo. Mas ele vai livrar do vale da sombra da morte? Não vai. Então o Senhor, ele não vai, irmãos, permitir que a igreja não esteja na terra durante a grande tribulação. O que é que ele vai fazer com a igreja? Vai guardar. Ele vai guardar a igreja da morte. Mas a grande tribulação vai estar na terra e a igreja também vai estar na terra. Porém, Filadélfia vai ser guardada. Laodiceia vai ser exposta para viver a grande tribulação e, se possível, vencer na grande tribulação. Então, uma coisa é certa, o Senhor ele vai guardar Filadélfia na grande tribulação. Mas ele não vai impedir que a igreja de Filadélfia não esteja na terra durante a grande tribulação. Então, por que Jesus usou como alegoria estas cidades para João no final do primeiro século, do ano 90 ao ano 95? Para mostrar-nos os tempos que seriam vividos pela igreja na terra até a sua volta. E nós vimos que todas aquelas igrejas correspondiam a um período de tempo que a igreja passaria na terra. O tempo da perseguição, o tempo das trevas, né? O tempo... Cada um, irmãos, passou por um tempo na terra. E agora nós estamos no período de Filadélfia e de Laodiceia. Laodiceia foi aquela igreja que se vendeu. Ela fornicou com os reis da terra, vendeu tudo que tinha de moral, de caráter, para adquirir bens, porque amou mais o mundo que o Evangelho. O que é isso? Nada mais, nada menos do que o sistema religioso. O sistema religioso, o que é que busca? Busca aquela base, né, que o anticristo vai oferecer como a marca da besta, o 666. Buscou ter, ser e poder. E para isso, o que foi que ela fez? Ela vendeu tudo que ela tinha. Ela abriu mão do caráter da igreja. Ela abriu mão, irmãos, de tudo que ela tinha, da moral, para adquirir bens. O sistema religioso hoje tem bens, muitos bens, e busca muito mais. Então, o que se vê mais hoje no sistema religioso não é nem uma questão mais de salvação de vidas, mas agora é acúmulo de bens, de patrimônios. As igrejas competem no seu número de patrimônio e na sua quantidade de regiões que elas têm como filiais, nomeando assim a catedral como sendo a de mais poder na terra. Então isso é o caráter da igreja de quê? Laodiceia. Isso foi o que Laodiceia fez com a verdadeira igreja de Deus aqui na terra. Nós precisamos perceber essas coisas, irmãos, porque isso não vai ser mostrado ou dito pelas pessoas, não.
Isso é o próprio Deus que vai falar aos nossos corações. E agora depende de uma escolha nossa. Não é o lugar onde nós vamos estar, não é o lugar físico, não é o endereço, mas é com que coração nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos servir o Senhor para ter, ser e poder? Nós vamos servir ao Senhor para ser próspero? Nós vamos servir o Senhor apenas para ser curado? Nós vamos servir o Senhor por uma série de motivos que não é aquele que o Senhor propõe para Filadélfia? Então, se esse é o nosso sentimento, nós estamos contidos na igreja de Laodiceia. Porque é uma igreja que perdeu o caráter, que perdeu a moral, e agora ela desceu, desenfreadamente, num caminho que só leva a adquirir bens e a amar o mundo mais e mais, com tudo que ele tem, ao invés de apresentar e viver o verdadeiro e puro evangelho. Mas já a Filadélfia, ela, mesmo não tendo forças, a palavra apresenta ela como sendo aquela que tem poucas forças. A Filadélfia, irmãos, é a igreja simples. Ela não tem apoio político. Ela não tem grandes prédios. Ela não tem patrimônios. Ela não tem apoio da mídia. Ela não tem e nunca vai ter uma cadeira na ONU religiosa. Nós vamos falar disso mais para frente. Ela não tem, irmãos, nenhum destaque. É uma igreja diante dos homens pobre. É uma igreja diante dos homens simples. É uma igreja diante da sociedade sem destaque, sem atrativo. Mas é essa igreja que o Senhor, irmãos, vai guardar no dia da grande tribulação. É uma igreja que vive no anonimato, resistindo ao sistema de todas as coisas do mundo. Irmãos, é fácil estar reunidos aqui, num lugar desconfortável, desproporcional. Nós poderíamos estar em qualquer templo luxuoso, hoje, agora, ouvindo a palavra de Deus, com um ar-condicionado, uma cadeira reclinável, estar num prédio suntuoso. Mas o nosso coração, irmãos, não estaria na igreja que está sendo formada para ser guardada na grande tribulação e adquirir a premiação de reinar no milênio. Então isso vai de encontro ao nosso ego, vai de encontro ao nosso eu. Viver no anonimato, estar reunindo em um lugar simples, resistindo ao sistema com todas as posições que eles dão. Qualquer um que estamos aqui hoje, nunca vamos receber um título de pastor, de bispo, de reverendo, de qualquer outro título que seja. Nunca vamos ser famosos, pelo menos na área religiosa. Graças a Deus por isso. Nós nunca vamos ter destaques. E isso, irmãos, é lutar contra o sistema. Porque você chega em qualquer lugar hoje aí, com pouco tempo alguém já lhe dá um título, você já é ministro disso, ministro daquilo, é ministro do louvor, você já é pastor, você já é bispo, você já é reverendo, você já é uma série de títulos que engrandece o seu ego. Então você abrir mão disso é você resistir ao sistema de todas as coisas do mundo. É uma igreja que permaneceu firme e fiel, embora tendo poucas forças e vivendo uma vida totalmente simples, mas cheia de realidade do verdadeiro evangelho que aponta para um viver de amor e de serviço ao próximo. E por isso, por ter guardado esta palavra, que é o evangelho, por ter mantido e defendido o evangelho, o Senhor terá um compromisso com essa igreja quando ela estiver unida. O grande problema da igreja hoje, irmãos, é porque não tem unidade. Quem é a igreja que está em Maceió? Somos nós? Amém, somos nós. Mas apenas nós? De jeito nenhum. A igreja que está em Maceió hoje são todos os irmãos que nasceram de novo, que estão em todas as denominações espalhados por esta cidade. Mas o que é que dificulta desses irmãos estarem contidos em Filadélfia? É que não conseguem estarem unidos. Quando você encontra um irmão hoje, que você sauda ele, que você abraça ele, a primeira pergunta que vem é: de que igreja você é?
E isso, irmãos, mostra a divisão que a igreja hoje vive, colocando assim como uma coxa de retalhos e impedindo que o Senhor possa interferir pela igreja na terra, porque ainda não existe essa unidade que o Evangelho quer proporcionar para nós. Então, é uma igreja que ela precisa estar unida. E o veículo que deveria unir as igrejas era o amor. Cristo é esse veículo, é essa ponte que deveria ligar o homem, a igreja, a noiva, o corpo, um ao outro. Então, quando encontrasse um cristão, que esse cristão te saudasse com a paz do Senhor, com graça e paz, com o meu irmão, amém, com um abraço, isso deveria ser o suficiente. Mas não é. Não é por quê? Porque a igreja está dividida. Porque a igreja, ela está na terra, mas ela ainda é Laodiceia e Filadélfia. E Laodiceia, irmãos, ela nunca vai encontrar o caminho da unidade. Porque ela diz assim, ó, rica sou, estou enriquecida e de nada tenho falta. E o Senhor demonstra e descreve ela como sendo miserável, pobre, cega e nua. E ainda aconselha que compre dele ouro refinado no fogo, e isso nós vamos ver mais para frente o que seria esse ouro. Então, essa igreja, irmãos, ela nunca vai conseguir o caminho da unidade pelo amor. Então, é necessário que ela passe pela grande tribulação para poder ver se alguns ainda vão conseguir alcançar esse caminho, salpicando as suas vestes de sangue. Além dessa igreja não adquirir ou não conseguir viver uma vida de união ou de unidade perfeita, como o Senhor ele espera de Filadélfia, essa pessoa ainda busca, né, uma posição dentro dessa divisão. Então, as pessoas hoje que vivem, né, na liderança do sistema religioso já não querem nem mais ser chamados de pastor. Isso ainda é um cargo muito pequeno, né, ainda é para os iniciantes. E agora já querem ser chamados de reverendos, já querem ser chamados de apóstolo, apesar que eles nem têm consciência do que é apóstolo, porque apóstolo quer dizer enviado, né? Já querem ser chamados, né, de uma série de outros nomes que está acima daquele cargo de pastor. O último agora é patriarca. Já tem patriarca, né? E vão criando, né? E vão criando, porque não é o suficiente, irmão. Porque a visão deles, a visão do sistema, não é das pessoas, viu, queridos? Nós não estamos aqui falando de irmãos. Nós estamos falando de um sistema que rege o coração daqueles que se entregam ao Senhor, né, com a consciência limpa, mas, porém, cheio de ingenuidade. Então, eles já buscam outros cargos, né? Hoje, essa igreja ainda está dividida, mas na grande tribulação, essa igreja terá que se unir, alcançando assim, né, o máximo da unidade de João 17 e de Efésios 4. Então, aí fica explicado, queridos, por que a igreja precisa passar ou está na terra na grande tribulação. Porque ela precisa passar pela aprovação, pela dor, vamos ver mais na frente, né? Para poder ela se unir, para poder ela, né, quebrantar o coração, para poder ela despertar para um viver de unidade máxima, como descreve João 17 e Efésios 4. Quando eles chegarem nessa estatura, né, completa, perfeita, então o Senhor poderá interferir. E é o que o Senhor fará na grande tribulação, pela igreja que está na terra de Filadélfia e que alcançou e está vivendo a plenitude da unidade, estando unidos a essa igreja. Então, queridos, na grande tribulação, muitos vão se unir à igreja, mas pela dor. Muitos vão se unir à igreja pelo sofrimento. Sabe o que quer dizer a palavra tribulação, né? No original, quer dizer esmagamento. Então, a gente vê que vai ser um sofrimento com um nível bastante elevado. Então, é nesse esmagamento que a igreja vai perder as suas resistências e alguns vão recorrer e correr para a base da unidade, para poder assim ser inserida no milênio
na premiação que o Senhor trará para a sua igreja na terra, que está denominada como Filadélfia, a igreja que tem poucas forças, né? Hoje as pessoas, irmãos, elas não querem se submeter. Você fala do Evangelho, você fala do viver de reino, você fala do viver de igreja, e até os que já conhecem, às vezes resistem em se submeter. Por quê? Porque ainda se vive uma vida de naturalismo e de carnalidade. Queridos, não é só o fato de nós estarmos assentados aqui e reunir 3 vezes por semana, que não quer dizer que nós não tenhamos a condição ou a capacidade de viver no natural, na carne. Não. O que vai nos capturar disso é um viver de intimidade com Deus e intimidade com a igreja. É um viver de comunhão com Deus e um viver de comunhão uns com os outros. É um viver de comunhão com a palavra de Deus, com a oração, com aquilo que alimenta a nossa alma e um viver, né, de compartilhar tudo aquilo que nos chega, né, a nossa casa, ao nosso bolso, a nossa mesa, compartilhar uns com os outros. Isso é o que vai nos tirar de uma vida de naturalismo e de carnalidade. E quando isso acontecer, nós vamos passar a fazer o quê? Nos submeter. Então, queridos, a gente convoca os irmãos, né, e vê que ainda há uma resistência. Tudo aquilo que vai se fazer na coletividade, sempre existe 1 ou 2 ou mais que não concorda, que não participa, que critica, que é contra. O que é isso? Isso é um viver de naturalismo, de carnalidade e uma dificuldade de se submeter ao Espírito de Deus. Ah, por quê? Então quer dizer que toda vez que o irmão fala, é o Espírito de Deus falando? Se é a maioria da igreja, sim, é o Espírito de Deus falando. Porque o Espírito de Deus é quem governa a vida da igreja. Então, tudo aquilo que traz unanimidade aos nossos corações, com certeza foi permeado pelo Espírito de Deus. Se você tem dificuldade de se submeter, né, a isso, olhe para a sua vida, que você está mergulhado numa vida de naturalismo. Você só vê com os olhos naturais, numa vida de carnalidade. Você só percebe aquilo que a sua carne identifica. A sua mente ainda está cauterizada e os seus olhos ainda existe um véu. E em parte entendemos estas pessoas, irmãos, porque elas já passaram por tantas coisas, né? Já foram desgastadas pelo sistema, já acreditaram em tantas pessoas, em tantas propostas, já apostaram em tantas coisas, já foram decepcionadas e enganadas por tanta gente. E hoje elas buscam mais, como não encontram nada no homem nenhum, aí se frustra e faz como os da igreja de Corinto. Eu não sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou disso, eu sou daquilo. E isso aponta para uma igreja que vive solta, insubmissa e que ainda tem um viver para si. A igreja em Filadélfia, irmãos, é uma igreja que ela não tem dificuldade em se submeter, que ela não tem dificuldade em obedecer, que ela não tem dificuldade em caminhar, né, e chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Tudo isso é lamentável, porque o processo do Evangelho é confiar no homem. Aí você diz, para aí, mas tem um versículo na Bíblia que diz assim, maldito o homem que confia no homem. Não é assim que tem dizendo? Quem já leu isso ou já ouviu? Na Bíblia tem dizendo. Aí eu chego e digo assim, o Evangelho é o homem confiar no homem. Aquele versículo ali, irmãos, está dizendo maldito o homem que confia em si mesmo. Aquele homem ali não é o seu semelhante, não é o seu próximo. Aquele homem ali é o homem natural que está em você, é o seu ego. Se você confiar nele, você vai ser maldito. Por quê? Porque o seu ego não vai permitir que você viva a igreja de Filadélfia. Tudo isso, irmãos, nós lamentamos muito, né? Então, nós precisamos confiar no homem e amar o próximo. E para amar, eu preciso também o quê? Confiar. Alguém ama alguém que ele não confia? É difícil. Para amar, eu preciso confiar. Então é necessário que nós voltemos a confiar nos homens. Vamos tirar esse misticismo, irmão.
de que Deus, Ele vai falar com você de maneira sobrenatural, aquela voz no ouvido. Ah, eu vinha na rua e ouvi aquela voz no meu ouvido. Eu estava no meu quarto e o Senhor falou comigo. Eu fico muito perplexo quando eu converso com alguns irmãos que eles citam essa frase. Deus falou comigo. Aí eu pergunto, como assim Deus falou com você? Não, eu vinha no meu carro e de repente aquela voz. Que Deus místico é esse? Que ainda usa a burra de Balaão. Deus, Ele fala com você através da palavra. Deus, Ele fala com você através do irmão. E Deus, Ele pode falar com você audivelmente no seu ouvido, sim, no seu espírito. Mas isso é uma maneira muito sobrenatural e uma situação muito específica onde Ele vai promover ou proporcionar em você a intuição no seu espírito para que você não venha fazer determinadas coisas. Mas Deus, Ele tem falado e a palavra diz que nos últimos dias o falar de Deus é através de quem? Do Filho. E o falar do Filho é o Evangelho. Então Deus, Ele fala conosco através da sua palavra. Mas o que é que acontece? Nós não confiamos mais nos homens. Então quando alguém fala, ou eu confio demasiadamente, ou eu desconfio demasiadamente. Não tem o equilíbrio da vida. Por quê? Porque nós estamos vivendo ainda um coração de Laodiceia, um coração que nunca vai alcançar o caminho da unidade, né, e também da confiança. Então hoje não existe unidade na igreja. Eu estou falando na igreja universal. Quando eu falo igreja, irmãos, esqueça esse grupo aqui. Ó. Nós somos um grão de areia no meio da igreja de Deus que está na terra. Talvez se botassem uma lupa, um microscópio, e tivesse dificuldade de nos identificar como igreja no meio da quantidade que se compõe, né, a aglomeração do povo de Deus como igreja na terra. A palavra diz que vai ser como a areia do mar. Então, não existe hoje unidade na igreja. E sem unidade, Deus não interfere. Por quê? Porque o segredo da bênção coletiva é a unidade. Deus, Ele ainda não interferiu na terra por dois motivos, né? Um é porque não chegou o tempo e outro porque a igreja não vive a unidade que Ele espera que seja vivida. Mas essa unidade se dará onde? Na grande tribulação. Mas isso será em meio à dor e muito sofrimento. Aí você conhece um irmão hoje, aí o irmão pergunta para você, Kevin, você está reunindo onde? Rapaz, eu conheci uns irmãos ali e a gente está vivendo lá a vida da igreja. Bom, estamos louvando, ganhando a palavra, tendo um viver de relacionamento. Reunião é boa, maravilhosa, todo mundo fica à vontade. Não tem liderança, não tem líder, não tem superior. Todo mundo é igual, muito simples. Vamos lá comigo? Vou não. Por quê? Poxa, lá não tem pastor, não tem púlpito, não tem banda, não tem grupo, não tem isso, não tem aquilo. O que é isso? Unidade. Aí se nós formos religiosos, nós vamos conhecer esse irmão e ele vai dizer, olha, vamos lá na minha igreja, vai ter culto hoje, vai ter um evento, vai ter isso, aí você vai dizer, não, não vou não. Por quê? Porque lá é sistema. Nós estamos diferenciando desse irmão? Não. Por quê? Porque, irmãos, nós alcançamos a unidade do corpo de Cristo. Então, se não existe religião, sistema para nós, então o lugar físico também não tem nenhuma validade para nós. Todos os templos físicos já foram derrubados. Nós reunimos agora como igreja e com a igreja. Onde essa igreja estiver, eu tenho a liberdade de reunir e estar com ela. Quer seja num prédio, quer seja numa praça, quer seja numa casa, quer seja numa rua, quer seja debaixo de uma árvore, quer seja dentro do carro, não importa o endereço. O que importa é que onde estiver dois ou mais reunidos para dentro do nome de Jesus, Ele estará o quê? Presente ali no meio deles. Então, queridos, não existe mais essa unidade. E sem essa unidade, o Senhor Ele não pode interferir. Mas essa unidade se dará onde? Na grande tribulação. Então, aquele irmão que diz que não vem reunir aqui,
ou aquele que não vai reunir lá, ou aquele que não gosta da placa tal, ou aquele que odeia o irmão tal, na grande tribulação, ou ele se une, ou ele fica de fora. Oh, querido, que dor e que sofrimento será na grande tribulação. Porque Laodiceia vai passar pelo o maior estreito da vida dela. Ou ela vai encontrar o caminho da unidade, da submissão e da obediência, ou ela vai ser esmagada pela grande tribulação. Ou ela vai ser trucidada pela grande tribulação. Entendeu, queridos? Como nós precisamos guardar os nossos corações, preparar os nossos corações. Não basta um título de crente, não basta um título de evangélico, não basta um título de eu sou de igreja tal, eu sou de placa tal, denominação tal, ou eu não tenho denominação. Tudo isso é secundário, superficial, irmão. Nós precisamos ter um coração que esteja dentro da unidade perfeita do corpo de Cristo. Então, na grande tribulação, é necessário que haja o quê? Uma unidade. Porque o Senhor vai guardar apenas uma igreja. E que igreja é essa? Filadélfia. A igreja que tem pouca força, que guarda a palavra e que não nega o nome. É a igreja da unidade. Então, em meio a dor e sofrimento, Laodiceia vai ser esmagada ali no meio da grande tribulação, para que encontre o caminho de quê? Da unidade. Mas, queridos, quer unir a igreja só através da dor, só através do sofrimento. O povo de Israel só tinha unidade quando havia dor e sofrimento e cativeiro. Sim ou não? No deserto, quando tinha bonança, o que era que eles faziam? Bezerro de ouro. Então, na grande tribulação, será do mesmo jeito. Em meio a dor e sofrimento, a igreja vai encontrar o caminho da unidade perfeita. Então, vem aí na grande tribulação muita dor, muito sofrimento, e é isso que vai produzir a unidade da eclésia, da verdadeira eclésia, daqueles que foram chamados para fora de um sistema, daqueles que foram chamados para fora do sistema do mundo, daqueles que foram chamados para uma vida egótica que só olhava para si, para aqueles que foram chamados, irmão, para fora de tudo aquilo que o Senhor propôs como sendo o seu plano eternal de viver de unidade e amor, que era Filadélfia. Então, para que possa produzir essa unidade na igreja, na verdadeira eclésia, o sofrimento e a dor que vai ser produzido na grande tribulação vai alcançar muitos, e muitos não vão resistir e não vão estar contidos na vitória desses dias, né? Por essa dor e esse sofrimento, nós iremos nos unir. Por estarmos unidos e ter guardado a sua palavra, mesmo sem ter forças, então o Senhor terá por nós uma atitude de interferência. E isso não vai de encontro ao seu atributo de justiça, que diz para não agir individualmente. Por quê? Porque a igreja, agora ela já terá encontrado o quê? Uma unidade coletiva. Ele pode e vai interferir novamente dentro dessa unidade coletiva. Então, quando o Senhor perceber que a igreja alcançou essa unidade e que a grande tribulação vai querer esmagar ela, aquilo que nós vamos ver lá em Apocalipse, quando o dragão quer tragar a mulher que está prestes a dar a luz ao filho, é nesse momento que o Senhor vai interferir. Mas aqueles que não alcançarem esse caminho de unidade, infelizmente, não irá participar dessa interferência de Deus pela sua igreja. Então ele guardará a ou seja, a igreja, a eclésia, do meio da grande tribulação e do meio do sofrimento, depois de quanto? De 1260 dias. Isso corresponde ao quê? 3 anos e meio do calendário lunar. Então, esse é o período que vai durar a grande tribulação. 1260 dias. 3 anos e meio do calendário lunar, de 360 dias ao ano. Quando o reino do norte vier contra o reino do sul, provavelmente, irmãos, esse reino do norte é a Rússia, porque a palavra mostra desde Gênesis lá que o reino do norte é a Rússia, a posição geográfica, Era a antiga cidade de Citar,
né? Hoje é estabelecido lá a Rússia, né? Nós precisamos ver sobre a Terceira Guerra Mundial para poder entender isso, né? Dentro do contexto de geografia escatológica, né? E se os irmãos quiserem, nós podemos ver sobre isso. E também história escatológica. Porque lá vai mostrar, né? Assim, em detalhes, que essa cidade de Sicá, que era feita de arqueiros, né? Pessoas que eram muito hábeis, tinham muita habilidade com a flecha, hoje é a Rússia. E é ela que vai se levantar para atacar Israel. E com ela vem os leões, né? Os leõezinhos, onde a palavra descreve lá, onde nós podemos ver geograficamente cada região dessa onde hoje está situada, né? Então, esse reino do norte, provavelmente a Rússia é aquele que vai se levantar para atacar Israel. Então, quando a Rússia vier contra seu povo no centro da terra, né, em Jerusalém, provavelmente em Jerusalém, então o Senhor vai nos guardar no coletivo. É nessa hora, nessa Quarta Guerra Mundial, nesse momento em que todas as nações elas vão estar unidas e dirigidas pela Rússia para destruir Israel, e lá a igreja vai estar guardada. É nesse momento que nós vamos ser tomados, arrebatados, não subitamente, mas daquela maneira que nós entendemos, que vamos até os ares, encontrar com o Senhor, lá vai haver a prestação de conta, e depois nós vamos voltar para continuar o reinado de 1000 anos. Né? Aí você pode até perguntar assim, mas como pode? A igreja vai passar pela grande tribulação? Né? Então isso está fora do contexto. Porque se é a igreja de Deus, ele deveria proteger e não deixar que nenhum sofresse. Irmãos, preste atenção nesse relato. Quando o povo de Israel ia para a guerra, mesmo eles estando unidos, que Deus interferia, parando o sol, mesmo quando Deus interferia, derrubando as muralhas, mesmo quando o Senhor interferia, dando força aos homens que empunhassem a espada, mesmo assim, muitos morriam, sim ou não? Mas não era um povo de Deus? E como nós vamos identificar? Como é que nós vamos desmistificar isso? Preste atenção, porque se nós entendermos que na grande tribulação, ninguém da igreja, né, que compõe a igreja, vai morrer ou ser ferido, nós estamos falando de um filme de fantoche, onde Deus ele já estabeleceu uma guerra, onde determinou quem ia perder, e onde determinou quem ia ganhar, onde determinou quem ia ser ferido, e onde ele determinou de quem ia ferir. Então ele ia tirar de nós o livre-arbítrio. Então o que acontece? Quando essas pessoas iam para a guerra, mesmo estando unidos com o Senhor, muitos morriam. Muitos morriam. Muitas mulheres recebiam a notícia de que seus maridos morreram onde? Na guerra. Então, irmãos, é inevitável algumas perdas. Senão, como seria a guerra? Como haveria vencedor? Se o Senhor, irmãos, determinasse quem iria vencer ou quem iria morrer. Essa é uma escolha dada a nós. Quem é que vai determinar quem vai morrer? E quem é que vai determinar quem vai vencer? Somos nós. Por quê? Porque estar em Filadélfia e estar em Laodiceia foi uma condição dada para quem? Para a igreja. Então não é o Senhor que vai interferir. Olha, o Steve vai morrer, né? Mas o Kevin vai viver. O Anderson vai morrer, mas o Alan vai viver. Não. Somos nós que vamos determinar se nós vamos estar contidos em Filadélfia ou se nós vamos estar contidos em Laodiceia. Por quê, queridos? Porque a intervenção de Deus vem para a igreja que estiver em unidade. Então, Laodiceia vai passar por esse esmagamento, mas é bem certo que muitos vão resistir naquele último momento. Não vão querer hoje no tempo da graça, porque o ego não permite, porque o amor por esse mundo, pelo sistema, o amor pelo poder, o amor pelo mamon, o amor pela posição, o amor por tantas coisas vai impedir. Mas no dia da grande tribulação, muitos vão passar por este sofrimento e vão conseguir vencer. Então, a questão de morrer ou viver, ser vencedor ou perdedor, não depende do Senhor,
depende de cada um de nós. Está contido nesses últimos tempos em Laodiceia ou em Filadélfia. Essa é uma escolha dada a nós. Então Filadélfia chegará até o finalzinho da grande tribulação, de tal forma que Deus vai abreviar esses dias, porque senão nenhuma carne se salvaria. Então essa é sua interferência, abreviar os dias e guardar no sentido de nos fazer chegar lá, porque sem sua proteção até os escolhidos seriam enganados e nenhuma carne se salvaria. A intervenção de Deus é essa, irmãos, é guardar Filadélfia, é proporcionar para nós a capacidade de nós chegarmos até aquele dia, é nos proteger para que nós venhamos, conseguir chegar até o fim da grande tribulação. E para isso ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aqueles 3 anos e meio, aqueles 1260 dias e vai fazer o quê com eles? Abreviar. Porque senão a igreja não iria suportar tamanho sofrimento, tamanho massacre que vai acontecer aqui na terra durante a grande tribulação através do governo do anticristo. Então com isso pode surgir uma pergunta. O que quer dizer que Deus permitiu que a besta vencesse os santos? Como está descrito em Apocalipse 13:7. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Daniel 7:21. Enquanto eu contemplava o que se passava, vi que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Apocalipse 11:7. Quando eles tiverem, então, concluído o testemunho que devem pregar, a besta que surge do abismo os atacará e prevalecerá contra eles e os ferirá de morte. O que quer dizer isso? Quem são estes, ou quem serão estes, que a besta vai ter, que o anticristo vai ter ainda essa oportunidade de fazer isso com os santos, São os que não entraram para a unidade do corpo. Veja que a igreja de Laodiceia, o Senhor vai permitir que o anticristo guerreie contra elas, que massacre, que até mate, se elas não conseguirem, através da dor e do sofrimento, vencer aquilo que ela deveria vencer hoje, através da graça e do amor e do evangelho. Então, para esse, o Senhor vai permitir que a besta, que o anticristo, guerreie contra eles, para aqueles que não alcançaram, que não entraram para a unidade do corpo, da igreja, do viver simples de Filadélfia. E agora terá que resistirem o testemunho em meio à grande tribulação. E tiveram que dar as suas vidas como mártires. Então veja que no meio da grande tribulação, muitos ainda vão, mesmo em Laodiceia, conseguir vencer a opressão do anticristo. Então Apocalipse 7,14 diz: E eu lhe respondi, ó Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: Estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então quem são esses? Os mártires que vão surgir de Laodiceia em meio ao massacre da grande tribulação. Então é nessa hora que vai ser canalizado para o viver de unidade em meio à dor e o sofrimento, os remanescentes que virão de Laodiceia. Então, queridos, qual é o melhor caminho? É nós entrarmos para essa realidade de Filadélfia, hoje ou na grande tribulação? Será que hoje que nós somos chamados pelo amor, com muito carinho, vou buscar você em casa, boto você para sentar, dou uma água, levo você, estou com você, amo você, sirvo você, ainda tem dificuldade? Imagine nesse dia onde tudo é contra. Um governo opressor que veio para esmagar a igreja. Tribulação quer dizer esmagamento. Veio para esmagar a igreja. E você resistir, aí entra naquela pergunta do Júnior na última reunião: e se eu disser que eu vou querer o chip, mas dentro de mim não vou querer o chip? Ou seja, ou você dá a sua vida como mártir, e naquele dia você é ressuscitado com as suas vestes manchadas de sangue, mas esse sangue foi lavado pelo sangue do Cordeiro, porque você guardou a palavra e não negou o nome, ou você desiste, e passa pela geena durante os 1000 anos. Então, esses são aqueles que vêm da grande tribulação
e virá com as suas vestes manchadas de sangue, mas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Virão bastante machucados, né? Então muitos vão morrer, vão dar suas vidas pelo um bem maior durante a grande tribulação. Então, sem esse esmagamento, sem esse sofrimento, o seu povo não despertaria, mesmo sendo Laodiceia a igreja. Veja que amor de Deus, irmão. O Senhor só permite que a igreja passe pela grande tribulação para ver se alguns ainda despertam e se salvam. E não desistem. Laodiceia também é a igreja, irmão. O sistema também é a igreja. Porque virão remanescentes de todas as igrejas, os de todas as épocas vividas pela igreja para formar Filadélfia ou para se unir a ela. E será com muita dor e sofrimento que esses santos entrarão para essa realidade no ato da apoptose, né? Que quer dizer mártires, né? Esse ato de ser mártires, né? Se tornando mártir, dando sua própria vida. Então você vê que quem não conseguir estar contido em Filadélfia hoje, vai estar contido em Laodiceia e precisa, na grande tribulação, tomar uma grande decisão aos 45 do último tempo ou na prorrogação, né? Em meio a dor e sofrimento. Então a afirmação que Deus guardará ao seu povo é que o povo chegará vivo lá. Até porque os textos de Mateus 24 e Lucas 21 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação. Por quê? Porque para ser salvo, o direito de salvação, basta você crer no Senhor. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. E se nós pegarmos o contexto aí, todo o contexto, nós vamos ver que este fim aí é o fim da grande tribulação, né? Então, isso pode ser visto se nós lermos todo o contexto e também fala de outras épocas, de outras datas, que nós não vamos entrar agora porque não faz parte aqui do assunto que nós queremos abordar. E o Senhor nos guardará a ponto de não sermos dizimados na grande tribulação, porque muitos morrerão como areia da praia. Está descrito isso na palavra de Deus. Não serão poucos os que vão morrer. A palavra diz que vai ser morto 2/3 dos habitantes da terra. Então a gente vê que a grande tribulação ela vem realmente como um massacre para esmagar o ser humano. Queridos, se tem uma coisa linda, nós temos que entender é que quando ele vier, né, e soprar com o sopro da sua boca e destruir o mal, ele desce no Monte das Oliveiras, que se fende ao meio. Isso vai acontecer quando o Senhor interferir na terra, tomando a igreja para o arrebatamento, leva para o trono branco, nos recompensa com o milênio, e agora ele volta para a terra junto com a igreja, e agora ele vai ter o ato de destruir o iníquo, de destruir aqueles que não foram fiéis àquilo que o Senhor confiou a eles. Então ele, com o sopro da sua boca, ele vai destruir e aniquilar tudo aquilo que não estiver contido em Filadélfia. Zacarias, né, capítulo 14, versículo 4 diz: naquele dia os seus pés estarão sob o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, do oriente para o ocidente, e levantará um vale muito grande, e metade do monte será retirado para o norte e outra metade para o sul. O monte vai se derreter, né? Ou seja, naquele lugar vai haver uma grande planície para que o Senhor possa ali estabelecer o início do reino milenar. E haverá o arrebatamento, onde o povo se encontrarão com ele nos ares e descerão até o centro da terra, que é Jerusalém. Todos nós seremos transformados e no abrir e fechar de olhos estaremos como? Diante dele. Está descrito em 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta, da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, né, e incorruptíveis, e nós seremos transformados. Né? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então esse é o ato que se dará quando o Senhor nos trouxer de volta para a terra para vivermos assim o milênio. Esses mortos aí são todos aqueles que viveram durante os 6.000 anos de igreja,
mais aqueles que viveram naqueles 5 períodos que nós falamos, mais aqueles que vencerem na grande tribulação. Eles serão ressuscitados e agora vão ser transformados e agora o Senhor vai nos levar para viver com Ele o reino de paz na terra, o reino milenar. Então, queridos, se nós observarmos, o arrebatamento não é para cima, o arrebatamento é para baixo, que nós vamos ser tomados e vamos ser trazidos de volta. Então, o reino milenar não é para ser vivido nos céus, ele vai ser vivido aqui na terra. Amém? E ali receberemos o galardão, o pagamento de obras para salário. É isso que significa galardão, pagamento, né? Pagamento de obras. E essa recompensa, que no original é participação, é que incluirá a nossa atividade dentro do milênio. Então, quanto mais nós nos desgastarmos hoje em viver o Evangelho, mais nós teremos uma participação no reino milenar. O Senhor está nos treinando para que durante 1000 anos nós venhamos viver aquilo que nós fomos treinados e capacitados. Então, quanto mais participação, mais atividade teremos dentro do reino milenar. Então, durante 1000 anos, aqueles que deram suas vidas, aqueles que tiveram grande participação, a coroa, as obras, então, para esses, essa participação será muito maior. Então, não é para aqueles que foram pastores, não é para aqueles que foram bispos, não é para aqueles que foram tantos nomes aí. É para aqueles que verdadeiramente se desgastaram para viver o verdadeiro Evangelho. Então, queridos, todos nós estaremos diante dele e iniciaremos o milênio, tendo o nosso corpo transformado e transladado lá para as nuvens, para um reinado de paz por 1000 anos, como o nosso amado Senhor Jesus. Isso é pouco? Não. Isso é muito. Isso é tudo. É com isso que nós devemos nos contentar. E então, iniciaremos o milênio, um reino de 1000 anos de paz aqui na terra. Então, amados, esse é um resumo em uma palavra, como se dará a grande tribulação. Eu sei que é cansativo, porque é uma palavra escatológica, é uma palavra cheia de datas, cheia de detalhes, né? Mas eu procurei ser mais sucinto possível, né? Eu resumi ao máximo para nós termos uma visão panorâmica de como acontecerá, quando acontecerá e com quem acontecerá a grande tribulação. Uma coisa é certa, se nós estivermos contidos em Filadélfia, nós seremos guardados da hora da tentação para tentar os que habitam na terra. Mas o Senhor, ele disse, né? Eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Coroa é o quê? Galardão. Galardão é o quê? Participação no reino milenar. Que o Senhor, irmãos, possa nos abençoar. Sei que vão surgir muitas dúvidas, irmãos, anotem. Na próxima reunião a gente esclarece tudo com dados na palavra de Deus. Amém. Que o Senhor vos abençoe.